Olá! A nossa apresentação de hoje é sobre redes globais de suprimentos. A gente vai falar basicamente da mudança que está acontecendo no mundo dos negócios entre um universo mais doméstico, compras mais domésticas, e um universo mais global, uma estrutura mais global de fornecimento. Esse material de hoje está baseado no capítulo 4 do livro do professor Henrique Correia. E nós temos 5 objetivos de aprendizagem. Primeiro, identificar vantagens e desafios que uma empresa enfrenta quando migra de suprimentos domésticos para suprimentos globais. Depois, como é que se estrutura o setor de suprimento? Quais são as maneiras pelas quais podem se estruturar os setores de suprimento dentro das empresas globais. Como está escrito ali, parece que existe só uma maneira, mas existem diversas. Como selecionar fornecedores e avaliar seu desempenho numa escala global. Vantagens comparativas atuais dos diferentes países quando as decisões de terceirização global são tomadas, e em especial as decisões relacionadas a compras de serviços, que é uma área que está crescendo muito, a terceirização em serviços. E, finalmente, mas não menos importante, implicações éticas, de responsabilidade social e de sustentabilidade das decisões sobre gestão global de suprimentos. Então, vamos a elas. Primeiro, então, vantagens e desafios dos suprimentos globais. O que é a gestão global de suprimentos? Antes de a gente entrar em vantagens e desafios, vamos tentar entender, identificar oportunidades e buscar insumos necessários à produção de bens ou serviços onde quer que se tenham melhores condições de custos, qualidade, entrega, onde quer que se encontre, dentro ou fora do país de origem da organização. Isso dá para ver que pode trazer inúmeras vantagens. Existem países com vantagens comparativas ao teu país de origem. Por exemplo, existem países que têm custos menores de mão de obra, têm custos menores de matéria-prima, têm impostos menores, portanto, permitem uma fabricação a um preço menor de determinados insumos. Então, pode valer a pena adquirir esses insumos de outros lugares. Por outro lado, passar a adquirir uma coisa que a gente adquiria domesticamente no exterior traz também uma série de desafios. A gente fica à mercê de condições, de condicionantes globais, como a gente vai ver mais adiante. A gente olhando assim, os números, parece ter uma tendência das empresas terceirizarem crescentemente a produção de seus insumos e se concentrarem nas atividades que explorem suas competências centrais. Isso tem sido bastante verdadeiro a partir dos anos 90, e essas mudanças têm aumentado frequentemente ao longo dos anos. Algumas vozes discordantes, né, tem pesquisadores, tem autores, que entendem que essas mudanças elas não são lineares, elas não vão só no sentido da terceirização. Existem setores, existem indústrias que, contrariamente a essas empresas que estão terceirizando, começam a consolidar seus negócios, começam a comprar, integrar verticalmente, comprar fornecedores, comprar clientes, tentar aumentar massa para ficar tendo ganhos de escala. Então, existem as duas hipóteses. Uma de que está todo mundo aumentando e terceirizando cada vez mais, né, e se tornando cada vez mais mini empresas que fazem bem uma coisinha só. E tem essa ideia de que, na verdade, são dois movimentos cíclicos, né? O setor vai crescendo, ele vai se integrando, bastante se desintegra e vai terceirizando, depois ele volta de novo a se integrar quando isso representa alguma vantagem para ele. Bom, nós temos, de novo, ainda dentro da ideia de tentar estudar essa questão da global sourcing, né, de compras globais e de compra e produção global,
a gente dividindo as nossas opções, a nossa decisão, aquela que nós já discutimos, entre comprar e produzir, né, entre comprar e fazer internamente, nós temos outras duas dimensões na horizontal, digamos assim, que seria fazer no país, fazer domesticamente, ou fazer internacionalmente, produzir ou comprar internacionalmente. Então, do cruzamento dessas duas dimensões, a gente tem 4 possibilidades. Uma, produção doméstica. Eu decido que determinado bem, item e tal, faz ser feito internamente. É o que a gente estuda tradicionalmente em gestão de operações e está lá. Né? É fazer melhor, fazer mais eficientemente dentro da minha operação. Ok. Uma outra possibilidade é eu decidir, não, eu não quero fazer. Para mim isso aí é coisa para meu fornecedor fazer. Eu acho que é mais fácil eu terceirizar esse tipo de coisa. Eu estou fazendo aqui internamente e eu decido, não, eu vou mandar para fora. Né? No caso da GM aqui de Gravataí, ela fazia um processo que chama dressing do motor. Dressing do motor, ele é a parte final de montagem do motor, digamos assim. É colocar algumas peças finais no motor antes de ser efetivamente montado no carro. E o dressing do motor é um processo que a GM achava chato fazer. Basicamente isso. Eles acham, se perguntar para qualquer fabricante de automóvel, GM, Toyota, enfim, esses caras todos, eles acham que o motor é uma coisa importante. O motor é a competência central do fabricante de automóveis. Perguntar para um fabricante de ônibus não vai ter a mesma resposta, mas para um fabricante de automóveis, o negócio é fazer motor. A competência central deles é fazer motor. Eles terceirizam o que for, o motor não. Mas a montagem final do motor eles não estavam muito afim de fazer. Então eles terceirizaram isso para uma empresa local, a AVM na época, que era na verdade, uma empresa que foi criada por um fornecedor deles. Ela era um fornecedor de logística da GM, que os dois presidentes estavam conversando e tal, e aí surgiu essa oportunidade de negócio, e o fornecedor montou essa empresa, a AVM, com o fim específico de receber, de ser o outsourcing do dressing do motor. Foi para eles esse tipo de coisa. Então estava sendo feito em casa, tudo bem. Uma outra possibilidade é eu produzir fora. Por exemplo, a Marco Polo, né, chegou a um certo ponto lá que a Marco Polo começou a crescer as vendas delas para outros países, e para evitar problemas, talvez, ou para reduzir custos, enfim, decidiram que não valia a pena exportar o ônibus daqui. Né? Valeria a pena produzir o ônibus no seu local de consumo. Por exemplo, na Índia ou em outros lugares. Então eles abriram subsidiárias nesses países. Né? Foram lá, abriram uma subsidiária da Marco Polo lá e começaram a montar ônibus lá para entregar para aquelas regiões lá. Então isso é uma característica de offshoring, ou seja, eu fazia coisas aqui, né? E eu arranco essa produção daqui e levo essa produção para outro lugar do mundo. Tá? Isso é offshoring. Pode ser tanto do produto inteiro, quanto eu posso chegar à conclusão, por exemplo, o seguinte, olha, tudo bem, montar ônibus é legal e tal, mas eu quero começar a montar banco fora do Brasil, porque, por exemplo, banco no Brasil é muito caro de fazer, então o banco do ônibus, né? Então, os outros não. E aí, decido, de repente, montar o ônibus na Índia ou na China, e aí, em vez de contratar de um fornecedor lá, um fabricante lá, eu faço aqui mesmo. Tá? Então, essa é uma possibilidade. A outra é a terceirização global, o global sourcing. Ou seja, eu estou fazendo aqui no Brasil, estou fazendo em casa, e aí lá passando eu digo assim, não, é o seguinte, ó, vou começar a comprar da China, ou do Vietnã, por exemplo. Né? Existem empresas que nem passam pelo processo de terceirização, né? Na verdade, ela já compra de fora automaticamente. Eu estava vendo a história de um empreendedor nos Estados Unidos, uma empresa pequena que trabalha com produtos para, se chama, são barracas para teto de carro. É um mercado bem específico, né?
E são produtos caros. E ele olhou lá o produto que ele queria e ele não encontrou no mercado americano e os que ele encontrou ele achou que não eram bons e eram caros. Né? Não é que não eram bons qualitativamente, a qualidade é até assim, mas ele não tinha a especificação que ele queria, então ele... O que ele fez? O que as pessoas fazem? Ou o cara junta uma grana, né, ou compra um usado, ou vai lá, de repente, na sua garagem, faz um e tal. O que ele fez? Ele teve uma ideia interessante. Ele foi para a China e começou a pesquisar, não sei se foi fisicamente, eu acho que não, acho que ele só pesquisou na China um fornecedor que pudesse fazer para ele e mandou vir, né, essa barraca de teto para ele e tal. Quando chegou lá, ele disse, eu vou botar aqui no site de classificados, aqui nos Estados Unidos tem o Craigslist, que é tipo o nosso LX aqui. O Craigslist, eu botei no Craigslist e vendeu. E ele disse, mas aí eu tenho um negócio aí. Aí passou o cartão de crédito lá, estourou o limite do cartão de crédito, mandou vir 20 barracas, comecei a vender tudo no Craigslist. E agora tem uma empresa disso aí. Ele não fabrica nada em casa. Tudo é feito a partir de fornecedores, ou seja, ele nunca teve uma fábrica, efetivamente. Ele já nasceu com a ideia nasceu na necessidade dele, não importa, mas é um produto inovador que nasceu já totalmente terceirizado e terceirizado a partir de global sourcing, ou seja, ele já achou outros fornecedores, já não está mais naquela primeira fábrica, já arrumou as coisas que ele queria, o produto está redondinho, segundo ele, e vendendo bem. Ele é considerado um das marcas boas desse negócio. Não tem fábrica nenhuma nos Estados Unidos. Vende muito bem lá. Bom, como é que isso evoluiu? Né? Vejam, como eu disse para vocês, existe uma tendência à terceirização, pelo menos a gente está observando isso, a gente não sabe quanto tempo isso vai se preservar, mas existe uma certa tendência à terceirização. Hoje se estima que mais ou menos 60% do custo total de uma empresa de manufatura, não estou falando de varejo, porque obviamente varejo é muito mais, mas de uma empresa de manufatura o principal custo é matéria-prima. Né? Porque matéria-prima hoje já não é mais parafuso, não é mais aço, tal. Matéria-prima já é um componente integral, né? Já é uma peça inteira e tal. Então varia entre... Aí pode ter empresa que tem menos, pode ter empresa que tem mais, tipo essa empresa que eu falei para vocês de barraca de teto, é uma empresa que tem 100% do custo dele é matéria-prima, né? Quer dizer, quase 100%, né? É matéria-prima, ele tem lá um custo de vendas, um custo de logística e tal, mas não tem nada que ele fabrique internamente, né? Então essa pressão, né, esse aumento da importância estratégica da área de suprimentos fez com que a área de suprimentos evoluísse. Antes era uma área operacional, compras fazia negociação, uma compra de bens físicos, serviços, e hoje ela envolve o gerenciamento integrado de um conjunto de funções gerenciais que vão desde questões mais operacionais, tipo acompanhamento de contratos e entregas, aquela coisa que, né, basicona, comprei, quero ver, fico vendo se meu fornecedor vai entregar ou não, até questões mais estratégicas, como identificação, escolha, desenvolvimento de fornecedores, parcerias estratégicas, entre outras coisas. Tá? Então, isso expandiu a importância da área de suprimentos, que antes era só chamado compras, hoje a área de suprimentos é uma área razoavelmente estratégica dentro da organização, com direito a assento na vice-presidência, enfim, tem uma importância estratégica muito grande. Bem, antes de seguir adiante, então, vamos tentar diferenciar duas coisas aqui. Tem um artigo de 2005 que faz essa distinção e eles propõem a seguinte diferença entre compras internacionais e suprimentos globais. Compras internacionais seria basicamente uma transação entre um comprador e um fornecedor localizados em diferentes países. Ou seja, eu estou fazendo uma compra internacional. Tá? Estou comprando um artefato lá uma fivela para o meu sapato, em vez de comprar aqui, eu comprei na China. Né? Agora, suprimentos globais envolvem integração e coordenação com os fornecedores. Envolve, muitas vezes, discutir projeto de produto, engenharia, qualidade, compras, enfim, tem
diversas áreas que têm que ser integradas aí para acontecer efetivamente suprimentos globais, para a gente se considerar como se a nossa empresa tivesse uma cadeia de suprimentos globais. Então, vamos olhar então as diferenças, né? Esses mesmos autores que escreveram esse artigo, eles separam em 5 níveis aí as compras. E eu vou fazer uma ressalva aqui, que eu não tô, quando eu falo de 5 níveis, eu não estou falando aqui de como se todo mundo, como se eu tivesse que ir para o nível 5. Né? Que o nível 5 é melhor que o nível 1, que o nível 1 é ruim. Eu só estou dizendo assim que são níveis de complexidade, níveis de sofisticação. Né? Sofisticação aí a gente pensa, eu quero ser mais sofisticado. Nem sempre o cara mais sofisticado é o melhor, né? Pode ser que o tipo de produto, o tipo de serviço, o tipo de produção que tu queira ter, talvez uma compra doméstica te resolva. Tá? E esse é o nível 1. Compras domésticas apenas. Eu compro tudo aqui, tudo no Brasil. Tem uma fábrica no Brasil, compro tudo no Brasil. Tá certo? Esse seria o nível 1. O nível 2 é ainda dentro da linha das compras internacionais, mas assim, é uma compra isolada, eu preciso de uma coisinha, eu vou lá e compro lá fora. Né? Tem uma mangueira lá para minha máquina que eu compro de vez em quando, é MRO, né? Seria um bom exemplo. Olha, eu preciso de um material de manutenção, reparo, né? Vou lá, compro de vez em quando alguma coisa fora do Brasil, tem uma área que de vez em quando o cara entende um pouquinho de importação e tal. O nível 3, que seria o nível mais sofisticado de compras internacionais, é quando isso já acontece de forma recorrente e está integrado já numa estratégia de suprimentos. Ou seja, é um item que já está sendo comprado com uma certa frequência. Por exemplo, aquele exemplo que eu usei lá atrás da fivela. Pode ser que isso já seja nível 3. O cara compra, a empresa compra lá, o fabricante de sapato, por exemplo, compra fivelas com uma certa frequência de fora, compra outros materiais de fora. Então, pode ser que eventualmente, né, esse tipo de item, esse tipo essa área desses suprimentos já esteja integrado numa estratégia de suprimentos. O nível 4 já entra na questão do global sourcing. São estratégias de suprimento integradas ao longo das localidades globais onde a empresa atua. Ou seja, a empresa atua em diversos países e eu tenho lá uma estrutura de suprimento em todas as localidades. Tá certo? O último nível, o nível 5, o nível mais sofisticado, mais complexo, é aquele em que eu tenho estratégias de suprimentos em todas as localidades globais em que a empresa atua e engloba diferentes áreas funcionais da organização. Então, não é só comprar fora. Eu também tenho desenvolvimento de produto, eu tenho o pessoal da engenharia discutindo com eles lá, eu tenho, de repente, minha engenharia de processo discutindo com o pessoal da engenharia deles para conseguir encaixar o produto deles na minha produção e assim por diante, tá? Esses seriam os 5 níveis. O que esses pesquisadores identificaram naquele artigo que eles publicaram? Tá? Eles fizeram uma pesquisa com 160 executivos das 500 maiores empresas norte-americanas responderam esse questionário deles. E aí eles classificaram, né, onde é que eles estavam e onde é que eles queriam ir, para onde é que eles queriam ir. Então vocês vejam, por exemplo, naquele momento em que essa pesquisa foi feita, 31% das empresas que responderam, das grandes empresas que responderam para eles, estavam lá no nível 3, fazendo compras internacionais já num nível mais sofisticado. Mas 54%, 55% dessas empresas que responderam almejavam no futuro ir para o nível 5. A maior parte dos outros queria abandonar o patamar onde eles estavam e queriam avançar para um nível mais complexo, mais sofisticado de expansão de suprimentos globais, com os problemas e as vantagens que isso traz para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de uma coisa e de outra. Então, qual é que é o principal desafio, na minha opinião, de global sourcing? É abandonar a ideia do preço da compra, esquecer o preço do item e passar a olhar além do preço do item. Compor o que a gente chama de custo total de compra, ou em alguns livros, alguns materiais chamam de custo total de propriedade, é considerar o custo todo.
Não olhar só para o item, mas pensar, por exemplo, o impacto que esse item vai ter, por exemplo, no meu lote de fabricação, no meu tempo meu lead time. Eu tenho que comprar internacionalmente, eu não posso fazer entrega just in time como eu tinha antigamente. Eu tenho que ter lotes maiores para valer a pena fazer um frete internacional. Demora muito. Então, o meu processo de planejamento tem que ser muito mais longo prazo. Eu não posso mais comprar coisas com um horizonte tão pequeno do meu fornecedor. Eu tenho que alongar o meu horizonte de planejamento, entender com um pouco mais de distância, para conseguir entender, olha, quanto é que eu tenho que comprar dele, porque isso aqui vai demorar 60 dias para chegar no Brasil. Com sorte, se não der nenhum problema no navio, não tiver nenhum problema no mar, se ele não for atacado por piratas, se a aduana não entrar em greve e se tudo correr bem, é esse tempo. E se não tiver nenhuma pandemia global lá que tranque todas as operações e enrole as operações. Se tudo der certo, é esse tempo. E aí, planeje-se com isso, né? Então, olhar além do custo de compra, do preço da compra, olhar o custo total da compra é provavelmente o maior desafio do Global Sourcing, né? E aí tem assim, o livro divide aí entre custo de fatores objetivos e subjetivos, né? Então, vamos pegar alguns exemplos, né? Custo de busca de informação ligado à identificação de fornecedores, custo direto de aquisição, custo de transporte e tal. Esses seriam custos objetivos, né? E custos subjetivos seriam aqueles assim, efeito da decisão nas vagas atuais de funcionários, efeito na reputação e no valor da marca, né? Pô, será que comprar componentes de um outro país, será que não vai soar mal, né, perante os meus clientes? Pô, isso aí é feito lá no país tal, né? Tem países que tem uma reputação de fazer produtos de pior qualidade, de produtos falsificados, então a gente sempre tem que ponderar um pouco a questão de reputação, enfim, embora uma parte dos clientes não tenha acesso a isso, mas isso vaza, né, de qualquer forma, né, para o resto. E aí tem uma série de outros fatores que estão ali escritos na tabela, está tendo no livro também, não vou entrar em um por um, tá? Bom, encerra essa primeira parte, vamos para a segunda, que é discutir a estrutura de compras. A estrutura de compras, ela tem três grandes alternativas. Que são as compras centralizadas, ou seja, eu faço toda a compra numa central de compras global, eu compro tudo num país só, numa cidade só, numa central de compras única e espalho para as minhas unidades no mundo todo. Então vocês imaginem o poder que eu tenho com o meu fornecedor fazendo isso, né? E a capacidade do meu comprador de fazer uma compra qualificada, a qualificação desse cara para conseguir fazer uma compra para o mundo inteiro. Ou eu tenho compras descentralizadas, cada unidade compra a sua, são mini empresinhas, né? Cada uma com a sua área de compras. E aí, vocês imaginem a flexibilidade que isso dá para o comprador, por outro, para a unidade lá, né? Comprar um produto que seja específico para a necessidade dela. Por outro lado, vocês imaginem o custo que isso gera, né? Em termos de quantidade de compradores espalhados pelo mundo, do tamanho menor de compras que a gente tem que fazer, botar no fornecedor para a coisa valer, enfim. Então, tem essa situação. E tem uma alternativa, que é a mais comum de todas, que é ter alguns suprimentos centralizados e outros suprimentos descentralizados. Está errada a lâmina ali, né? Eu botei assim, alguns suprimentos centralizados, outros centralizados. Não é. Alguns centralizados, outros descentralizados. Ou seja, eles saem, algumas coisas saem de uma central de compras única e outras saem de unidades locais. Então, cada uma dessas alternativas tem vantagens e desvantagens. Eu não vou ler todas aqui, vocês deem pausa no vídeo, olhem a lâmina. Eu não vou ler cada uma delas aí, não. Mas assim, o que é a minha experiência pessoal nesse negócio, tá? Assim, eu já trabalhei em empresa que trabalha centralizado, já trabalhei em empresa que trabalha descentralizado. Já trabalhei numa empresa que trabalhava descentralizada, foi adquirida por uma multinacional e a multinacional concentrou as compras. O que acontece? É super bom. A gente adquire produtos a um preço imbatível. O fornecedor adora a gente se torna um grande comprador dele.
Por outro lado, a gente está muito longe. Eu estava na subsidiária, né? Eu não estava na central lá. Então, quando eu precisava de qualquer coisa, tinha que implorar para o cara da compra central. Era muito complicado. A gente não tinha mais acesso direto ao fornecedor. Eu era um cara acostumado a dar uma certa pressão no fornecedor para ele agir mais rápido e tal. Eu perdi esse contato, então eu contava com a boa vontade de alguém lá na área de compra central. Então, tudo isso torna o processo um pouco mais moroso do que normalmente é quando a gente tem a compra descentralizada, obviamente, né? E do lado da compra descentralizada, a gente tem aí algumas vantagens, obviamente, né, da velocidade, da capacidade de entender a necessidade de cada uma das unidades. Por outro lado, perde um pouco, né, em outro lado. Então, tem que medir prós e contras e tentar avaliar o que vale a pena comprar central, o que não vale. Além dessas estruturas tradicionais, eu tenho a minha compra toda dentro de casa, existem alguns desenhos organizacionais de compras mais modernos, mais contemporâneos, né? Por exemplo, esse da competição, que seria o quê? É uma brincadeira com a palavra cooperação e competição. Ou seja, duas empresas que concorrem passam a cooperar para fazer alguma coisa. Eu estou fazendo aqui o exemplo na área de compras, existem outros exemplos, mas na área de compras, um exemplo para mim que é super clássico na competição são essas redes que a gente chama de redes de cooperação aqui no Rio Grande do Sul, até era o nome de um projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul, que faz o quê? Une empresas concorrentes, farmácias, lojas de material de construção, loja de móveis, né? Juntas esses concorrentes, certo? E eles se juntam sobre um mesmo nome, como se eles criassem uma supermarca em cima, né? Então, a H-Pharma, por exemplo, cada H-Pharma, cada farmácia, é uma farmácia individual, são concorrentes entre si, eles só têm o nome. Então, o que acontece? Eles dividem despesas de marketing, cooperam em marketing, cooperam em compras, tem uma central de compras única, mas cada uma vende por si, não tem essa de um ajudar o outro. Até pode ser que sim, né? A gente sabe que mesmo entre concorrentes, às vezes a gente se ajuda também na venda, mas assim, não é o negócio central deles, não é para isso que eles cooperam. Eles cooperam efetivamente para comprar mais barato, né? E aí cada um vende a sua. Talvez eles tenham alguma questão de divisão de território, alguma coisa assim, mas para não dar briga tal, dentro da estrutura, mas assim, é o que a questão central deles é assim, eles são competidores em algum ponto e concorrentes em outro. Na área de desenvolvimento de produtos existem vários exemplos, né? Esse conector que a gente tem em tudo que é computador hoje, o tal do USB, né? Ele foi criado porque as empresas são diversos concorrentes que se juntaram e montaram um padrão para conexão entre equipamentos. E aí esse padrão, que hoje é tanto para conexão de equipamentos de eletrônica quanto para carga de equipamentos, então hoje já é usado, por exemplo, o cara tem um drone, por exemplo, ele pode carregar na USB, né? Não precisa ligar na tomada, tem um adaptador especial e tal. Então, várias coisas começam a convergir e conversar por causa do tal do USB, esse que tem uma série de padrões, agora 1, 2, 3, 3.1, não sei o que e tal, mas isso aí foi tudo desenvolvido por uma série de concorrentes, Apple, Dell, Intel, esses caras todos, HP, se juntaram e disseram assim, vamos fazer um padrão de conector para, sabe, para nossas máquinas se falarem. O que a gente ganha com isso? Sei lá, a gente ganha a possibilidade de ligar um equipamento qualquer, eu compro lá um teclado, um mouse, eu não preciso ter o mouse da Apple, não encaixa no mouse do não sei aonde, eles se falam. A gente sabe que a Apple não muito, mas assim, se falam, né? Bom, um outro desenho que está se formando em termos de compra, e é um desenho novo, é o que a gente chama de Shared Services. O que são Shared Services? É uma empresa grande que terceiriza os seus serviços para si mesma. Tá? Então, por exemplo, a Oi, aqui no Brasil, é a empresa de telecomunicações, né? Ela tem um Shared Service Center, né?
que presta serviços para as diversas empresas do grupo. Então, eles têm uma empresa de telefonia fixa, uma empresa de telefonia celular, talvez tenha uma empresa lá no Nordeste, uma no Sul, quer dizer, tem diversas empresas do grupo, mas eles têm uma unidade jurídica, uma entidade jurídica, que é a Shared Service Center, que presta serviço para todas as outras do grupo. Né? Na área da contabilidade, na área de redes, na área de... Tá? Então, assim, eles vão terceirizando coisas para esses caras aí. Tá bom? Então, é isso que é Shared Services. Existem agora Shared Services que se desapegaram da empresa. Começaram como Shared Services, né? E aí, ao começar a prestar esse tipo de serviço para a empresa que criou eles, né? Para a corporação, para aquele grupo empresarial que criou eles são tão eficientes para fazer aquilo ali, eles começam a vender para outras. E aí se torna uma empresa por si só para terceirizar serviços diversos. Né? Isso existe aí. Na área de informática isso foi muito comum. É talvez o exemplo mais antigo que existe. Uhum. Bom, aí tem esse quadro, né? O professor Henrique ele tem essa ideia, por exemplo, de que quando eu estou querendo uma rede de suprimento mais eficiente, ou seja, ela tem que ser mais econômica, ela tem que ser ter um custo menor, a estrutura mais centralizada vai ser mais adequada. E, diversamente, quando eu tenho uma rede de suprimento de resposta rápida, que importa é flexibilidade, agilidade, resposta, né? Eu deveria privilegiar uma estrutura de suprimento descentralizada. É uma ideia que ele tem. Eu gostaria de ver talvez algum teste mais amplo disso, porque a gente poderia até argumentar o contrário, né? Eu poderia argumentar que, não tem nada a ver a estrutura de suprimento com o tipo de cadeia de suprimento que eu estou querendo montar, o tipo de rede de suprimento que eu estou querendo montar. Quer dizer, eu posso eventualmente ter uma resposta rápida tendo uma estrutura de suprimento centralizada. Não sei. Teria que pensar um pouco, teria que ver essa situação aí em talvez um grupo maior de empresas, né, para tentar ver se isso se reflete na realidade. Mas, enfim, é uma sugestão que ele tem, né, em termos de uma proposição que ele tem em termos de teoria, que eu acho que pode ser interessante aí de observar. Bom, isso encerraria a segunda parte. Vamos para a terceira parte, então, na seleção e avaliação de desempenho. Eu vou ser bem breve na questão de seleção e avaliação de desempenho, porque a gente tem uma aula específica sobre seleção e avaliação de desempenho, né? Eu posso até botar o link para ela aqui em cima. E aí, só para retomar, então, o processo geral de suprimentos. Então, a gente começa com a percepção da necessidade, identificação do tipo de relacionamento, seleção e desenvolvimento do fornecedor, gestão de compra e avaliação do fornecedor. Então, nós estamos falando ali do 3 e do 5, né? Como é que eu seleciono e como é que eu avalio? E um dos critérios importantes é a estruturação de SLAs, Service Level Agreements, ou contratos de nível de serviço. Esse tipo de contrato é fundamental, principalmente para quando a gente trabalha com parcerias, porque ele estabelece uma série de coisas, né? Eles definem métricas e níveis de desempenho esperado do fornecedor. Né? E estabelecem, por exemplo, essas métricas em termos de cumprimento de prazo, qualidade, entrega e qualquer outros fatores de desempenho considerados relevantes pelo cliente. Né? E aí, e evidentemente isso talvez seja a questão mais importante, né? Ter cláusulas claras sobre as consequências em caso de desempenho insatisfatório, que é muito importante, especialmente nesse último item que a gente vai ver, que é falar de ética e responsabilidade social na cadeia de suprimento, que a gente vai ver aí que as consequências podem não ser muito boas. Bem, agora falando em questão de vantagens comparativas, certo? Cada país tem determinadas vantagens comparativas. Por exemplo, o Brasil é amplamente abundante em água. Nós temos muita água. Provavelmente 14% da água potável do planeta fica no Brasil. Então, o Brasil é um país que tem
uma possibilidade de fazer produtos que são muito intensivos em água. Por exemplo, frigoríficos de frango, de frigoríficos em geral, né? Abatedouros, eles utilizam muita água no seu processo. Então, os caras brincam que quando a gente exporta frango e suíno, a gente, na verdade, está exportando água, né? Porque boa parte do animal exigiu um grande processamento de água que, por exemplo, países do Oriente Médio não teriam condições de ter abatedouros do tamanho do nosso para fazer esse tipo de coisa. Então, isso é uma vantagem competitiva do Brasil. Comparativa, desculpe. Então, o que são vantagens comparativas? São coisas que um determinado país tem que os outros não têm. Né? Na comparação, aquele país se dá bem. Então, isso já foi muito importante para definir localização de produtos industriais. Isso foi a primeira onda, talvez, de global sourcing que houve, olhar questões dessa natureza. Mas hoje, especialmente nesse crescimento que se está se chamando uma terceira onda de terceirização de serviços, né? Porque qual é que é a primeira onda de terceirização global? Tá? A primeira onda de terceirização global foi produção industrial de produtos de baixo valor agregado. Calçados, que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, para ser vendido lá nas lojas de baixo preço nos Estados Unidos. Né? Então, assim, esse tipo de produto foi a primeira onda, digamos assim, de terceirização industrial. Olha, joga para lá, para aqueles países que têm um salário mais barato, fazer coisas que a gente não consegue fazer porque a nossa mão de obra ficou muito cara. Né? Trabalha coisas intensivas em mão de obra. Com a automação e com o avanço tecnológico e já com o fim do que se conseguia fazer já dessa estruturação aí, dessa reestruturação global da manufatura, a coisa migrou para serviços mais básicos. Então nós vimos uma segunda onda de terceirização de serviços, que foi call center, né? Serviços básicos, né? De natureza mais simplória, que foram terceirizados para outros países, principalmente em função de queda de preço de telecomunicações e digitalização das coisas. Né? E agora a gente está presenciando a partir de alguns anos para cá, principalmente a partir do início do século XXI, dos anos 2000 e pouco, a gente está observando uma terceira onda de terceirização, que é a terceirização de serviços intensivos em conhecimento. Então, se usa lá, se faz um raio-x nos Estados Unidos, se manda esse raio-x digitalizado para um lugar qualquer na Índia ou em outro país, um médico lá, ganhando talvez muito menos do que ganharia um médico para fazer esse mesmo laudo nos Estados Unidos, faz esse laudo e retorna o laudo eletronicamente para os Estados Unidos e a pessoa tem um laudo, a pessoa tem um exame de imagem com um laudo muito mais barato e tão rápido quanto se estivesse fazendo tudo localmente. Então, está se partindo para uma terceira onda de terceirização aí de serviços. Então, fatores a se considerar. Tá? Então, eu vou focar nessa parte aqui de terceirização global de serviços, que é o que tem tido mais interesse recente. Né? Então, o primeiro deles, obviamente, é custo. Né? Ninguém vai terceirizar para um outro país se sair mais caro. Né? Embora já se discute, por exemplo, a possibilidade de jogar coisas para outros países que tenham uma habilidade maior de fazer uma certa coisa. Vou dar um exemplo. Agora me ocorreu. Tem uma fábrica chinesa de veículos que o centro de desenvolvimento, o centro de design deles está em Milão. Milão é bem mais caro. Sim, o cara de Milão ganha bem mais do que o cara da China. Né? Designer em Milão. Só que eles chegaram à conclusão que para desenhar carro talvez seja melhor ter um designer em Milão, né, o nosso departamento de design ficar em Milão com designers italianos do que vir para a China. Chegaram a essa conclusão. Então não é custo o principal fator, mas né, pode ser outras coisas, não é o único, pelo menos. Um outro é tecnologia. Né? Então pode ser que vale a pena eu terceirizar coisas. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma subsidiária, um laboratório de desenvolvimento em Palo Alto, na Califórnia. Então, por quê? Porque ali era o Vale do Silício. Então,
ali as pessoas que trabalhavam ali naquele negócio, muitas vezes vinham brasileiros para lá, para trabalhar lá e voltavam. Então, esses caras que trabalhavam nesse laboratório na Califórnia eram pessoas que estavam dentro daquele círculo do Vale do Silício. E tinha uma unidade aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul e tal, uma empresa de tecnologia aqui que tinha uma unidade lá, né? Então, assim, não era terceirizada, mas de qualquer forma, né, é um exemplo de uma busca, né, internacional, um offshoring, né, a gente pode chamar assim, que busca otimizar o uso da tecnologia, né. A questão da língua, então ter um conjunto de pessoas naquela localidade que fala o idioma local, do local para onde o serviço vai ser prestado é uma coisa importante. Então, por exemplo, a Índia é um país que cresceu muito, por exemplo, na terceirização de tecnologia da informação, principalmente porque o inglês é a língua oficial na Índia. A Índia tem diversos idiomas, né? Mas o inglês, pelo fato de eles terem sido colônia da Inglaterra por um período, é o idioma oficial do país, todo mundo fala como segunda língua, ou como primeira língua, o inglês, então é fácil para eles, né, interagir, embora tenha diferenças culturais muito grandes, enfim, mas isso pode ser útil. Outro fator a considerar é a diferença de fuso horário. A gente, para algumas coisas, aqui o Brasil se beneficia, né, de ter uma diferença pequena de fuso horário com a América do Norte. Então a gente pode vender coisas dentro do horário americano, né? Eu tinha um colega meu, ele funcionava como suporte remoto para uma empresa de tecnologia norte-americana. Ele se sentava na casa dele e ele trabalhava no horário da Califórnia, né? E para ele estava bem, não tinha que trabalhar de madrugada. Por outro lado, diferenças muito grandes de fuso horário também podem ser benéficas. Na época que eles estavam se programando para trocar o bug do milênio, ano 2000 e tal, tinha uma equipe de desenvolvimento que trabalhava nos Estados Unidos para atualizar os programas na década de 90, enquanto isso era importante. E aí fechava o programa lá nos Estados Unidos e os caras iam dormir, e de noite o pessoal na Índia trabalhava naqueles mesmos programas e ia trabalhando. No dia seguinte o trabalho tinha andado, não tinha parado o tempo que as pessoas foram para casa. Então o relógio gira o tempo todo, né? Um outro ponto é a disponibilidade de mão de obra qualificada, né? A terceirização de serviços de apoio não se resume apenas a atividades de baixo conteúdo de conhecimento, como a gente já tinha falado aqui agora. Essa é a nova fase aí. Então, pode ser que a gente vislumbre um futuro em que a gente possa eventualmente prestar serviços, né, globais, ter empresas de serviço global, se alguém sentado lá numa sala em São Leopoldo, como acontece com a SAP, por exemplo, e outros, né? Bom, um exemplo interessante de terceirização global de serviço, eu gostaria que vocês, uma hora dessa, tirassem a curiosidade de olhar, é o Fiverr. O Fiverr é o seguinte: até por $5 tu contrata, agora assim, o dólar está nesse momento, esse ano o dólar subiu muito, mas de qualquer forma, para os padrões americanos e canadenses, $5 não é muito. Tu pode ir lá acessar o Fiverr, né? O Fiverr tem serviço de tudo. A minha mulher, por exemplo, quando a gente estava no Canadá, ela contratou o Fiverr para fazer o desenho do cartão de visita dela. Em menos de 24 horas ela tinha um cartão de visita desenhado, pronto para a gente imprimir. A gente foi lá, imprimiu e tal. Foi feito por um cara, acho que no Paquistão, alguma coisa assim, por $5. Então, dá para fazer vários serviços, inclusive alguns não muito lícitos, né? Tem inclusive cara lá no Fiverr que dá likes e views nos teus vídeos do YouTube. Se tu quiser tornar uma celebridade no YouTube de um dia para o outro, pode contratar um cara no Fiverr, né? E dizer para ele: olha, tu vai lá e fica assistindo meus vídeos, bota lá, né? Aumenta o número de visualizações do meu vídeo. Então o vídeo sobe explosivamente, né? Como se fosse um grande sucesso no YouTube. Fica a dica aí para quem quer fazer a terceirização global de picaretagem, né? Tem também esse tipo de coisa. Bom, para onde terceirizar? O gráfico está um pouco pequeno ali, está melhor na lâmina, mas vejam, tem essa empresa, tem essa consultoria que faz essa ranking dos principais lugares para se terceirizar, os melhores locais para onde terceirizar. E aí, claro, o primeiro é a Índia, né, principalmente parte de serviço de TI.
O segundo é a China. A China é um país excelente, tem custos baixos e uma legislação bastante favorável, né? E aí começa a cair e nós estamos em quinto lugar. Hoje, esse ranking, esse dado é de 2017, talvez teria que entrar no site lá e dar uma verificada se tem um ranking mais novo. Talvez esse ano a gente tenha um pouco de dificuldades, enfim, por questões outras, mas aqui, em função dessas mesmas dificuldades, pode ser que hoje seja mais vantajoso, né, com o dólar lá em cima, como está agora, talvez seja vantajoso, mais vantajoso ainda para as empresas terceirizarem para o Brasil, né? Então a gente pode eventualmente ver um crescimento aí de oportunidades para aqueles que dominam uma língua estrangeira, por exemplo, que têm um conhecimento mais sofisticado, né? Então, assim, eu estava agora há pouco ouvindo um especialista falando, e ele falando que em momentos de crise as pessoas que são demitidas são aquelas que têm as menores qualificações. Então, aqueles que são mais qualificados, que têm um domínio de um outro idioma, que conhecem bem planilhas e dominam ferramentas tecnológicas, que conseguem mobilizar bem recursos tecnológicos, que têm um bom entendimento de questões, sei lá, ligadas à gestão, custo, logística, podem se posicionar e se colocar melhor do que aqueles que não têm, né? Então, pode ser um momento de oportunidades grandes para o Brasil, apesar dessa crise que está acontecendo aí, pode ser um momento de oportunidades aí de um ressurgimento para pessoas que estejam qualificadas e preparadas para aproveitá-las, né? Bom, finalmente, e não menos importante, vamos conversar então sobre as implicações éticas das compras globais, né? Essa moça que está aí no slide, a Regiane Machado, ela é porta-voz da Inditex, que é a empresa que é dona da Zara. E ela foi entrevistada em tudo que foi empresa em 2000, em tudo que foi emissora em 2011, quando deu um rolo danado e a Zara foi identificada como sendo contratante de mão de obra análoga à mão de obra escrava. A Zara não contratou ninguém. A Zara contratou um fornecedor que esse cara contratou mão de obra boliviana em condições análogas à mão de obra escrava. E aí estourou a bomba na mão da Zara, né? Não sei até que ponto a Zara sabia ou fazia vista grossa, enfim, não tenho fontes para afirmar nada, nem uma coisa nem outra, né? Não estou dizendo que eles são tadinhos nem nada, nem que eles são malvados, eu não sei. Só que eu não queria estar na posição dela, ter meu nome e meu cargo ali, com todas as bandeirinhas de televisão à minha volta, e eu tendo que dar explicação, né, de por que a minha empresa tem produto sendo vendido a uma Babilônia de dinheiro e está pagando uma ninharia para o coitadinho lá que está trabalhando, e é verdade, está pagando uma ninharia em condições subhumanas de trabalho, risco de incêndio, condições insalubres de trabalho, vocês façam assim, sabe? Lista dos 7 erros, assim, tu vai lá e encontra mais que 7 no posto de trabalho lá onde as costureiras estavam fazendo costureiros estavam fazendo as roupas que iam ser vendidas nessa rede aí. Então, tem que tomar cuidado para tu não ficar com a cara lá, né? Então, eu vou tentar dar algumas ideias, né, de como tentar evitar que tu seja o próximo, né? Então, uma delas é assim, primeiro, acho que o ponto é, a gente tem que se dar conta que questões éticas na gestão global de suprimento não tem resposta certa. Não existe o que é melhor. Muitas pessoas dizem, não pode ter trabalho infantil. Mas então, tu proíbe o trabalho infantil no Bangladesh ou no Paquistão, né, nos teus fornecedores de lá, e eles demitem as crianças e elas são a fonte de renda da família doente, ele mora com mais 8 irmãos e a mãe doente que não pode trabalhar, e aí ele era o esteio da família. Isso é certo ou é errado? É certo ele estar na rua ou melhor seria ele estar trabalhando? Trabalho infantil é bom ou é ruim? Eu não estou aqui defendendo trabalho infantil, nem dizendo que ele é ruim, nem que ele é bom. Estou dizendo que não tem uma resposta certa. Cada sociedade
diz o que é certo e o que é errado. Então, na visão europeia e mesmo na legislação brasileira, a gente considera errado o trabalho infantil. E eu acho realmente que o melhor para uma criança é estar numa escola, aprendendo, se qualificando para fazer ter oportunidades melhores na vida. Mas, se ela não tem outra oportunidade, o que a gente faz? Então, não tem uma resposta certa para essas questões globais de cadeia de suprimento. Não existe. E a gente tem que arcar com o que temos aí. Então, elas devem ser discutidas proativamente dentro da empresa. Acho que analisar risco, né? Como a gente falou na aula de risco, pensar assim, olha, o que acontece se pegarem, né, um fornecedor nosso com mão de obra infantil lá em Bangladesh, em Taiwan, em Taiwan não, mas enfim, no Vietnã ou em outros países, né, foram lá e encontram pessoas trabalhando ou aqui em São Paulo, né, trabalhando para nós, sem carteira assinada e tal, nem para nós, mas para um fornecedor nosso, o que a gente faz? Então acho que tem que ter uma conversa séria e aberta dentro da empresa e ter um padrão esperado de resposta do que fazer, né, para não deixar a Regiane lá dizendo, pois é, a gente não sabia. Pega mal. Mesmo que tu diga, não sabia, pega mal. Tem que ter uma resposta. Ao dizer alguma coisa. Né? E aí tem uma definição clara. Né? Dentro da empresa, olha, se acontecer isso, é isso. Ó. Se a gente descobrir, a gente termina o fornecedor. Ou se a gente descobrir, a gente... O que faz? Termina o fornecedor? Ajusta? Enfim, tem que ter uma definição clara. Tem que ter uma divulgação, né, de como é que a empresa se posiciona, né, para que evite que, olha, é o seguinte, se a gente descobrir tal coisa, a gente não audita ou não audita, faz ou não faz, tal, mas se a gente pegar, o posicionamento é esse. Porque até os fornecedores estão sabendo e o público está sabendo também, olha, essa é a postura da empresa, né, e os funcionários também. Então, se uma ocorrência antiética envolvendo algum membro da cadeia acontecer, pelo menos tu tem uma resposta, né? Tem a possibilidade de dar uma resposta. Ela pode ter consequências devastadoras para o valor da marca e da própria empresa, né? E pode ser respondida de forma adequada, convincente e rápida, por outro lado. Então, assim, tem que pensar qual é que é a estratégia que a empresa vai adotar e se antecipar a ela, basicamente. A gente não consegue antecipar tudo, mas, assim, algumas coisas a gente já sabe, né, de antemão, o que são. Tá bem? Bom, aí esse livro ele propõe duas abordagens de códigos de conduta, que é mais ou menos o que eu tenho visto também na literatura que pesquisa esse tema, que é o seguinte: primeiro é a abordagem da conformidade, né? Ou seja, se no Brasil se exige que tenha tantos ppm, partes por milhão, de um determinado resíduo na água, eu vou adotar esse padrão. Se na Bolívia o padrão é maior, a minha fábrica na Bolívia vai atender a esse padrão. Se não sei aonde o padrão é maior, eu vou atender o padrão, né? Se for mais estreito em algum lugar, então eu atendo o padrão para cada país que eu trabalho. Então os meus poluentes vão se adequar, as regras trabalhistas vão se adequar, eu vou ter adequação para cada um dos locais. Certo? Isso é uma abordagem de código de conduta. A outra é a abordagem da universalidade, ou seja, se o meu mercado mais exigente exige que não tenha chumbo nas minhas soldas, eu não vou ter chumbo em solda nenhuma para país nenhum. Todas as minhas fábricas que trabalham com solda não vão usar de produtos eletrônicos, não vai ter solda e eu vou vender sem solda, sem chumbo para o mundo todo. Ponto. Adotei um padrão universal. Mas é só na Europa que não pode ter chumbo? Precisa realmente vender para os Estados Unidos ou para o Brasil? Os caras não estão nem aí para o negócio do chumbo na solda. Não interessa. Para nós é muito mais complicado, pior, e ter que ter produto com código diferente, sei lá. Pode ser uma explicação de natureza
técnica, né? Pode ser uma explicação de natureza econômica, pode ser uma explicação de natureza filosófica, não importa. Olha, nós vamos adotar um padrão, não me interessa por quê, mas isso é uma abordagem possível, tá? Da universalidade. Também já vi as duas coisas, né? Tipo, o cara tem um padrão universal para meio ambiente, mas para questões trabalhistas ele tem uma abordagem de conformidade, assim por diante, tá? Não é preto no branco que nem está ali, mas assim, em linhas gerais, né? Seriam esses dois tipos, vamos dizer assim, ideais que a gente teria, tá? Outra questão importante é quanto à implantação, né? E o uso dos códigos de conduta para fornecedores e como ter certeza de que aquilo lá está sendo cumprido, né? Então, existem várias formas de fazer isso, né? Existem auditorias, né? Auditorias próprias, auditorias de terceiros, tem certificações da própria empresa, certificações de órgãos como o ISO e tal. Então, assim, tem que pensar também que não é só fazer um código de conduta e fazer de conta que não está vendo, né? É o código de conduta da viseira. O cara bota o código de conduta e diz assim, tomara que ninguém esteja fazendo errado, eu não vou olhar. Também não serve para nada. Finalmente, falando na questão de sustentabilidade, né, embora alguns autores considerem sustentabilidade também a questão social, né? Então, sustentabilidade refere-se a práticas que buscam garantir que o uso de recursos pelas gerações correntes seja feito responsavelmente, de forma a não prejudicar a disponibilidade para uso de gerações futuras. A gente tem até um vídeo que fala sobre essa questão de sustentabilidade mais para trás, quando eu falo de risco também eu falo sobre isso. E em gestão de cadeia de suprimentos se fala no Green Supply Chain Management, né, ou gestão verde da cadeia de suprimentos. Existem diversos autores que escrevem sobre esse tema, né, eu sou um deles, e tratam dessa questão de tentar entender, afinal de contas, qual é o desenho mais eficiente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico, para as organizações na sua cadeia de suprimentos. Bem, por hoje era isso. Esses são os 5 tópicos que eu tinha para essa semana. E nos vemos na próxima aula. Forte abraço.